esteja presa, a boca é livre. Que a consciência esteja obesa, a boca é livre. A boca é livre, a língua é livre. A boca livre não livra ninguém. Boa noite, bom dia ou boa tarde, depende da hora que você for assistir. Esse é o Boca Livre, uma produção do Cine Clube Cauim, a TV Cauim. Siga-nos em todas as redes sociais, siga-nos no Facebook, no YouTube. É a TV Cauim, trazendo sempre uma conversa interessante. Hoje nós vamos mudar um pouco. Tivemos aí um monte de político, agora nós vamos falar de política de saúde. Vamos falar com Flávio Calil Petean, médico, recém-eleito presidente da Sociedade Paulista de Reumatologia. Isso mesmo. Bem-vindo, PT. Obrigado, é um prazer estar com vocês aqui. Valeu, companheiro. Vamos voltar no programa? Vamos voltar. É? Boca Livre, quem acompanha o Boca Livre já viu o Petean várias vezes, a gente falando sobre coisas interessantes. Eu fiz questão de te trazer, a gente está finalmente, felizmente, numa situação um pouco melhor em termos de pandemia, em termos de morte, em termos de casos, população vacinada, mas eu acho que eu só briguei uma vez na minha vida com o Petean, uma vez, porque ele é meu irmão. E justamente briguei porque ele atendendo, ele entrou numa roda viva de atender. Tem um monte de gente que deve a vida ao Petean nessa pandemia, porque ele atendia o dia inteiro. Ele virou um especialista em Covid antes da internação. Depois da internação estava na mão dos intensivistas, mas muita gente não chegou nas mãos dos intensivistas por conta do Petean. Eu queria começando você falando um pouco agora como é que está a situação. Eu sei que sua vida melhorou. Não, melhorou não. Minha vida mudou em termos de Covid, da água para o vinho, pelo amor de Deus. Nós tivemos hoje, que agora o balanço da nossa cidade é feito semanalmente, não mais feito diariamente, porque não ia ter assunto. Um brinde, porque hoje, que é sexta-feira, saiu, toda sexta-feira, agora é o dia que sai o balanço, nós tivemos 2 óbitos. Olha, na semana. Não, desculpa. No mês passado. Não teve nenhum esse mês ainda. Nossa, que bom, cara. Petean, que maravilha. Então, assim, a prefeitura soltou, são 2 mulheres, todas com comorbidades. Infelizmente, ainda, a gente tem visto que alguns desses casos são pacientes não vacinados ou não vacinados completamente. Entendi, não completou pelo menos as 2 doses. Pelo menos as 2 doses. E as pessoas de mais idade, mais de 60 anos, a terceira dose mostrou-se obrigatória, porque após alguns meses os seus níveis de anticorpos começam a cair. E essa mistura de vacina, onde você tomou, por exemplo, como eu, 2 Coronavac, tomei uma da Pfizer, isso se mostrou muito efetivo. A capacidade de produção de anticorpos aumenta. Então, essa mudança de tipo de vacina é muito útil. É uma suruba vacinal. Pronto. É isso. É o melhor. Infelizmente, ainda, a gente vê que muita gente não quer se vacinar, e de todos os níveis socioculturais, não vamos dizer que é só classe mais baixa ou classe mais alta, tem de todos os jeitos, é uma pena isso. Mas graças a Deus que parece que 94% da população brasileira quer vacinar. Então, o Brasil é um nível elevadíssimo de consciência Ribeirão, e cultura, né? Sim. Isso é uma cultura que veio acumulando ao longo, desde Oswaldo Cruz, né? Nós somos líderes mundiais. Se você me der vacina, eu vacino o país inteiro numa semana. Nossa. Mas me dá vacina. Porque a nossa capacidade vacinal é impressionante, impressionante, né? Então, assim, as pessoas que estão aqui nos assistindo, eu peço de coração, não importa o que vocês possam ouvir em televisão, possam ouvir comentários de algumas pessoas que fazem WhatsApp, a vacina é segura, a vacina não mata ninguém, ela não traz problemas. Nós estamos tendo agora as crianças e está tendo uma campanha para não vacinar criança, é uma tremenda bobagem. Liderada por esse imbecil, né? Os Estados Unidos vão começar a segunda-feira agora a vacinar crianças a partir de alguns poucos meses de vida. Vai começar o teste com a vacina da Pfizer. Olha, é uma quantidade pequeníssima de vacina. Já estimula os anticorpos. Claro. Já sensibiliza a ter o contato com o vírus.
é uma coisa interessante, posso? Pode, lógico. Então, assim, se vocês imaginarem, nós tivemos a variante Gama, a variante de Manaus, essa variante arrasou a gente. Essa variante foi aquela que fez a gente lotar. Foi aquela que esculhambou Manaus. Aquela que esculhambou Manaus, esculhambou. Nós não tínhamos vaga no hospital em São Paulo, no Einstein, no Sírio, e você está falando isso? Então pensa você, o empresário, com Covid grave, e você quer ser atendido num bom hospital. Aqui em Ribeirão não tinha vaga. Em São Paulo não tinha vaga. Eu lembro você falando com uma pessoa, ele falando assim, não, mas eu tenho um helicóptero, eu vou de helicóptero. Não adianta. Eu falei, não adianta você ir para lugar nenhum, não tem vaga. Não tem vaga. Igualou rico e pobre. Então a gente, essa foi a minha maior tensão, maior estresse, onde a gente teve que tratar casos graves em casa. Bom, aí chegou agosto, 50% dos nossos casos que nós fazíamos a tipagem viral era variante Delta. Desculpa, a variante Delta. A Delta. Depois quando veio, a Delta. Aí veio a Gama. Não, então, 50% não. Primeiro veio a Gama. Não, desculpa, ao contrário. Primeira Delta, perdão. Isso. Aí 50% em agosto dos casos foi a Gama. Já era Gama. A Gama. Então nós preparamos setembro, armamos todo o esquema de novo, leitos de UTI. E aí começa setembro, passa uma semana, passa 2, passa 3, e a coisa assim. Vacina. A variante Gama tomou um cacete aqui que ela nunca mais vai esquecer. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tem gente que fala assim, pô, eu tive Covid, tomei a primeira dose. Já é um diferencial em quem não teve Covid tomar pelo menos uma dose? A melhor vacina... Desculpa, gente, por favor, é brincadeira, mas a melhor vacina é ter tido Covid, que a produção de anticorpos é maior. Entendi. O que se sabe também que as pessoas que tiveram casos muito leves ou até assintomáticos, a sua proteção é menor. As pessoas que tiveram casos mais graves, a proteção é maior. E quem teve H1N1 e depois Covid? Que é o meu caso. Então... Não tem nada a ver, é outro vírus. Mas assim, é outro vírus, mas guardando as proporções, só para título de informação, o Rio de Janeiro, essa semana, teve mais mortes por H3N2. Já é outra variante. É outra variante. Mas é uma influenza. É uma influenza, porque nós temos o H1N1, o H2N3, o influenza A e o influenza B. O H1N1 é aquela mais brava, o H2N3 é aquela clássica e agora é o H3N2. O H é a chave da célula, o N é a potência. Então, mas a vacina pega. Só que o Butantan e a Fiocruz tiveram que desviar a produção para a vacina da Covid. Então faltou vacina. E a máscara protegeu. Com o relaxamento, a gripe começou a subir, porque... praias, você vê que as cidades maiores, como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, são as cidades, Manaus, são as cidades grandes que estão tendo o maior problema, porque tem uma cobertura vacinal muito grande e com isso relaxou-se com a máscara. É temporão, porque o vírus influenza, ele gosta de maio a agosto, no hemisfério sul. E nós estamos tendo um surto em dezembro. Totalmente fora. Parece os furacões dos Estados Unidos, que também não acontecem em dezembro e está acontecendo. Então, a notícia é maravilhosa. Os casos maravilhosa. estão aqui em Ribeirão Preto, que tem uma cobertura vacinal excepcional. A Prefeitura, a Secretaria de Saúde fez um trabalho... Aliás, parabéns a todo o time da saúde. Eu só ouvi elogio. Eu, por exemplo, fui 2 vezes lá, marquei hora, eu não demorava 2 minutos em vacinar. Entrava no posto de saúde... e sair imediatamente com o pessoal super atencioso, educado. O SUS funciona. Esse é um ganho que a sociedade brasileira teve e aprendeu agora de perto a respeitar, que a gente não pode deixar nunca de valorizar. Lembre disso. Proteja o SUS. O SUS é maravilhoso, porque quem é que oferece uma saúde gratuita? A gente tenta dar maior qualidade. É óbvio que toda a situação financeira, as condições de material humano também é muito reduzida. Eu fiquei sabendo
talvez até porque o nosso Carlotti, que foi eleito Sim. agora o reitor Agora da o USP, reitor da USP. é um cara que desde Fantástico. criança, eu sou calouro dele desde o primeiro ano primário, né? Ele sempre foi uma pessoa muito séria. Aliás, vamos tentar trazê-lo aqui, hein, Caixa? Um bom papo. Ele é maravilhoso, é uma pessoa inteligente, educada, é um cara que não fuma, não bebe, faz esporte. Tirando esse defeito, Mas é uma pessoa só na parte do não bebe. muito séria. E eu fiquei sabendo que nós vamos poder contratar mais funcionários no HC. Putz, isso é uma notícia Maravilhosa. porque estava numa situação O meu complicada, né? andar, onde eu tinha os meus leitos, ele foi fechado. Já faz tempo. Pré-pandemia. Entendi. Então, hoje, para você internar paciente no HC, eu não sou dono de nenhum leito. Então, Antes você tinha. se Você chega podia um contar. amigo, como de um amigo de vocês, que teve urgência, vai lá, tem vaga onde? Pronto, é lá que ele vai internar. Então, eu tenho paciente no 5º andar, 6º andar, 7º andar, 8º andar, 9º andar. Eu tenho paciente... Entendi. Eu não Onde tenho- tem vaga. Onde tem vaga, tá certo? Diferente de antes que eu tinha os meus leitos. Eu fazia deles o que eu quisesse. Né? Hoje não. Hoje só interna. E aí é mais fácil para você andar com os seus, Claro, com os alunos, né? Você visitar, tá lá localizado, muito mais racional. Né? Não, muito melhor, muito melhor. E a gente espera Mas que... depende de ter recurso. Tem né? recurso. Vamos ver se Então, volta. apesar de tudo isso, ainda nós demos uma lição no mundo, né? Uma lição no mundo. Não, eu fiquei impressionado, porque eu até publiquei recentemente no Facebook, né? A América do Sul está em primeiro lugar em vacinação da população. A América do Sul está em primeiro lugar, graças ao Brasil e graças ao Chile. O Chile já vacinou 85% da população com 2 doses, pelo menos. Então, é uma coisa fantástica. Ribeirão tá chegando lá, viu? Tá chegando lá? É? Ribeirão Você tem o número de quantos a gente tá? Ai, 70 aí. Ah, não. Com 2 doses, a vacinação completa, já está batendo nos 80%. Já tá batendo nos 90% com uma dose, pelo Uma menos. dose. Nossa, isso é Não, fantástico. Ribeirão é Isso é sensacional. fantástico, Sensacional. fantástico. Por isso que eu tenho que parabenizar a Secretaria com de Saúde e o certeza. prefeito. Parabéns, Nogueira. Abraço para você. Manda lá no Zap Cachaça depois esse link para ele assistir também. Eu queria falar agora sobre reumatologia, sobre essa presidência sua. Você toma posse daqui a 2 anos. 2 anos, Não é isso? A gente faz isso aqui, né? Na verdade, no meu discurso, quando eu fui apresentar a minha chapa, eu sou uma pessoa, eu tenho 35 anos de reumatologia, e eu sempre fui muito bem aceito, sempre fui convidado a palestrar nos eventos, sempre tive muito carinho da sociedade. Eu acho que chegou o momento de eu retribuir Você dá um pouco mais. toda essa experiência que eu adquiri para poder melhorar. E eu fiz uma coisa que estou dizendo aqui agora em primeira mão. Opa! Eu convidei a presidente do grupo de pacientes reumáticos da Federação, presidente da Federação Nacional das ONGs de pacientes reumáticos, para trabalhar junto, para a gente fazer um trabalho não apenas voltado ao médico, mas também trazer o paciente. Trazer também o que o paciente precisa para que nós possamos fazer programas e atuação para ajudar os pacientes. Então essa já é uma notícia que eu estou trazendo, ainda ninguém sabe disso. Eu já falei com ela e ela achou a ideia sensacional. E ela legal. E vocês têm datas assim, eu me lembro que você tem períodos que você faz. Não, hoje eu vou participar do Dia Nacional da Reumatologia com pacientes. Isso existe hoje algumas datas de artrite e osteoporose principalmente. Já tem. Que são as doenças mais prevalentes. Que é uma solidariedade, é uma forma das pessoas trocarem informação. É isso que funciona? A gente dá informação, é legal isso, a gente faz às vezes programas com ultrassom de calcânio para separar aquele paciente que precisa fazer exames mais minuciosos daqueles pacientes que não precisam daquela urgência. Então são doenças que são muito prevalentes e hoje, por exemplo, antes de vir aqui gravar esse programa, nós estávamos no ambulatório de artrite, é uma coisa assim, você pega os pacientes do ano 2000 para trás, infelizmente, com várias deformidades, com dificuldades, cadeirantes,
assim, e você pega os pacientes de 2000 para cá, são todos perfeitos, normais, sem nenhum tipo de... Pega a tempo de não ter essa E sequela. mais uma vez, nós fornecemos as medicações pelo SUS gratuitamente, mediante critérios muito bem estabelecidos pela Anvisa e pela Conitec. Então, os remédios têm um custo de mais ou menos R$5.000 por mês. Nossa E eu Senhora. estou falando só no meu ambulatório são milhares. Então, veja, o custo de cada ambulatório é uma verdadeira fortuna e todos eles recebem as suas medicações de forma correta. Então, mais uma coisa para o SUS. Do SUS. Eu acho que de saúde pública no mundo, você que conhece muito mais que eu acho que a Inglaterra e a França é que chegam um pouco próximo, mas ainda assim a gente é líder em termos de saúde pública. Sim, né? sim. Uma coisa que eu achei, só você fez comentário, você que conhece Singapura, eles fizeram agora, há um mês atrás, o seguinte, porque todo paciente com Covid que internava, o Estado paga. A partir de um mês atrás, se você foi internado com Covid e não se vacinou, a conta é por sua conta. Olha que bacana. Você que paga. Eu acho, porque o Bolsonaro ainda é capaz de pegar Covid, né? Ele tem que pagar a conta. Eu acho. Né? Eu acho. Pelo amor de Deus. Tem a variante Omicron para ele ainda. Ô, Petem, explica um pouco para as pessoas quais são as principais doenças da tua área, né? Que a gente ouve falar assim, fibromialgia, isso é mais cabeça do que na verdade é doença, artrose, artrite. Fala um pouco aí vamos das três principais. Olha só, antes de a gente fazer esse comentário, as pessoas têm ideia que a reumatologia é artrose, osteoporose e fibromialgia, certo? São doenças muito prevalentes, é muito comum na população, porém, as doenças principais são as doenças dos jovens. São as doenças que afetam jovens. Lúpus, as doenças musculares, as doenças de pele. Tá aí uma coisa para usar, a hidroxicloroquina. Sim, o lúpus. É obrigatório. Não. É como você construir uma casa. Ela é o alicerce do tratamento. Não interessa que tipo de lúpus, a cloroquina está lá. Entendi. Então, assim... Que coisa, isso acomete os jovens. Os jovens, são jovens. Lúpus, artrite, a polimiosite, várias doenças chamadas doenças autoimunes. São aquelas doenças que seu corpo produz anticorpos contra você. Em termos de... O que se atribui isso? Só para O que se atribui? É o que? É a modernidade? São doenças novas? Não. Na antigo? verdade, hoje nós temos uma tecnologia, um conhecimento muito grande, então nós passamos a fazer diagnóstico de pessoas que não tinham diagnóstico. Um exemplo do lúpus, por exemplo. Aqueles que moram aqui em Ribeirão Preto, nós temos o Hospital Santa Teresa. Provavelmente, a gente deve ter algum paciente com lúpus internado lá e está com problema emocional, com esquizofrenia, com psicose, por causa do lúpus. Entendi. Você vai no ambulatório de epilepsia, a crise convulsiva, provavelmente tem muitos que têm lúpus. Então, assim, é uma doença que pode dar qualquer tipo de manifestação. E não tinha diagnóstico. E não tinha diagnóstico. Entendi. E não tinha diagnóstico. Ou seja, a doença é velha, o diagnóstico é recente. O diagnóstico é recente. A tecnologia para você diagnosticar é recente. Então, em termos de prevalência, a artrose, que nós chamamos hoje de osteoartrite, é a número 1. Cachaça parece Cerca que tá, de 80% da população acima dos 70 anos tem. Nem todos têm que ter sintomas. Mas essa aqui. Mas tem. A osteoporose, 60% das mulheres acima dos 60 anos, sendo que 40% delas vão ter ou têm uma fratura. Entendi. Muitas vezes assintomática. Aí a pessoa se pergunta, por que eu tinha 1,70 m e hoje eu tenho 1,60 m? Não é à toa, porque as vértebras vão achatando pela osteoporose. E é uma coisa tão lenta que muitas vezes não dá dor. Você só percebe porque você está perdendo estatura. Olha. E tem a fibromialgia, que é uma doença onde a parte emocional contribui, mas é uma doença onde nós temos hoje
toda uma documentação. Existem erros diagnósticos e o grande problema é que o médico hoje, e essa é uma crítica, e eu procuro corrigir isso, uma vez que eu formo médicos também, é de não olhar na cara do paciente, é de não botar a mão no paciente, não despir o paciente dentro de todas as possibilidades. Para fazer um exame. Para fazer um exame. De acordo. Então, não adianta você estar com dor no joelho, olhar o seu joelho e esquecer do resto. Entendeu? Então, a gente está hoje fazendo um programa para tentar virar esse jogo, uma vez que a questão interpessoal tem ficado devendo. Entendi. Né? Em todos os níveis. Então, essas são as principais doenças. As mais prevalentes são as doenças tradicionais que todo mundo conhece, porém, as doenças mais graves são as dos jovens. Não, e que pode dar sequela para uma pessoa para o resto da vida. Para o resto da vida. Quer dizer, o idoso tem que ser cuidado também, mas você tem um tempo, né, de vida que você vai... Claro. É indiscutivelmente. É importante cuidar disso. Agora, para isso tem que conversar, examinar, tem que fazer exames. Por isso que nós, reumatologistas, e isso, por favor, não estou puxando a sardinha para minha brasa, isso é internacional, é tido como o clínico geral mais completo da medicina. Porque, na verdade, para descobrir... As nossas doenças afetam do fio de cabelo à unha do pé, Entendi. da pele à medula. Então, assim, qualquer parte do seu corpo. Né? Entendi. Deixa eu te perguntar mais uma coisa a respeito de reumatologia. Quando você está numa situação de dor, né, que é o que mais incomoda as pessoas, é o ápice do problema ou às vezes a dor não chega a ter dor e você vai ter complicações, entendeu? Porque a dor é quando leva a pessoa para o hospital que precisa ir no médico. Claro. Estou com uma dor aqui. Essa pergunta é extremamente importante. Porque, assim, é claro que quando você fala em dor, você já pensa logo em reumatismo, tá certo? Então, existe 125 reumatismos diferentes. É uma das maior número de doenças. Se pegar aquele livro do Código de Doenças, nós estamos em 3º lugar, tá ok? Então, a dor é um sinal de alarme, mas, infelizmente, a dor acontece na artrose, na fratura por osteoporose, na fibromialgia, na artrite nas fases iniciais, nas espondiloartrites nas fases iniciais, mas as piores não dão dor. As piores dão outra coisa, é coração, é rim, é cérebro, é pulmão. Isso que você falou da pessoa estar com um problema mental. Isso, e a decorrência então, de um problema não tratado. Assim como a febre, a dor é um sinal de alarme. Tá. Né? Então ela deve ser valorizada. Se tem dor, tem uma causa. Pode ser física ou não. Cabe ao especialista saber diferenciar o que é uma do que é outra. Né? Bom, Petean viaja ao mundo inteiro, em todos os congressos, ele está presente, eu sempre acompanho. De vez em quando eu pego carona com ele, eu vou carregando a mala dele para a gente ir nesses congressos. Como é que ficou agora? Estão voltando? Nós tivemos... Porque isso é importante, né? Sim, claro. A atualização claro, é uma coisa fundamental na sua área, né? A nossa área tem uma característica muito interessante, a nossa área de reumatologia, porque a gente é uma família. Então, a gente gosta de sentar, cumprimentar o amigo, fazer um brinde para poder sempre se encontrar nos congressos. A gente é aquele amigo, melhor amigo, só se vê uma vez por ano num congresso, por exemplo, mas a gente é muito amigo. Então, durante 2 anos, os congressos foram online. Esse final de semana, no qual eu fui eleito presidente da sociedade... Foi o primeiro presencial. Foi o primeiro congresso presencial em 2 anos. Olha. Eu digo, nós estávamos com abstinência de beijo e abraço, guardando todos os cuidados, usando máscara o tempo inteiro, mas foi muito gostoso essa união, a gente sentar com os colegas, tomar uma cerveja, botar o assunto. Ainda mais brasileiro, né? Porque estrangeiro, às vezes, não... Mas então, assim, brasileiro... a partir do ano que vem, vamos ver o que acontece com a Europa e os Estados Unidos, porque eles estão chegando no inverno, os casos deles estão aumentando muito, principalmente porque eles não têm a cultura vacinal que nós temos. Isso é verdade. Então, nossos índices de vacinação são muito maiores do que os deles, tá? Agora, aqueles países que estão vacinando bem,
né? Países como a Alemanha agora está tornando compulsória a vacina, não é mais toma quem quer, não. Se você não tomar, você não viaja, você não vai trabalhar, quer dizer, é uma maneira de você... Não, que é o que aconteceu com o Oswaldo Cruz, né? Que ia na casa da pessoa com a polícia, né? Para você vacinar. A vacinação obrigatória, quer dizer, de lá para cá a gente ganhou essa consciência e ganhou, né, esse corpo e a estrutura, né? Porque a gente tem sala de vacina no Brasil inteiro. As nossas equipes dos postos de saúde, como eu disse a você, se você me der vacina, eu vacino o país inteiro numa semana. É mesmo? Assim, a estrutura vacinal que nós temos... você vê a campanha, por exemplo, da polio, num final de semana, eles vacinam milhões. Milhões! No final de semana. Incrível. Entendeu? Então, assim, nós temos a capacidade, nós temos a estrutura. Nós fizemos delivery, fizemos em van na rua, nós fizemos... Mas faltava vacina. Então era um número... Você vacinava aquele tanto. Que tinha vacina. É como você ter uma Porsche, você está numa rua de estreita e tem um Fusca na frente. Não adianta você ter uma Porsche. Você vai andar na velocidade do Fusca. Não tem jeito. Não tem jeito, é um fator limitante. Então, o fator limitante nosso é a quantidade de vacina, que teve o erro lá atrás, na compra das vacinas. Sim. Houve uma campanha muito grande contra a Coronavac, e nós fizemos trabalhos aqui, por exemplo, na cidade de Serrana, onde nós, com a equipe do HC, do Butantan, o pessoal... Como é que está o resultado disso? Não, eles vacinaram a população inteira, indiscriminadamente, acima dos 18 anos, e em menos de um mês, 95% de redução dos casos, entendeu? É óbvio que uma vacina que foi criada na velocidade... Você nunca na sua vida você viu uma vacina... Eu vi falarem que 4 anos foi o máximo que se conseguiu para desenvolver uma vacina. O mínimo de... Eu acho, porque é muito mais do que isso. Agora, você fazer... São 10 anos. Você fazer um monte de vacina, um monte, de várias tecnologias distintas, tá? E já estão adaptando a vacina para Ômicron. Porque a Ômicron é um vírus interessante. Porque os outros estavam matando muito. Olha, se ele mata, ele morre. Então a Ômicron, o que ela fez? Ela fez umas modificações genéticas, onde ela tem um poder de transmissão enorme, mas ela não te mata. Porque ela quer ficar com você. Ela quer ficar comigo, é isso. Então, é o carrapato do vírus. É isso, entendeu? É uma coisa interessante. O carrapato não mata, ele fica lá sugando. Para ele sobreviver, essa variante, ela veio, e a culpa disso é do mundo, dos países ricos. Porque se vacinassem a África, se vacinassem a Ásia, não apenas os países ricos, mas os outros que você não ouve nem falar. Estados Unidos, o pessoal fala que está vacinando o urso de pelúcia. Essa vacina que tem. E aí não manda para a África. Então, assim, a hora que você tem uma chance de procriar, então o vírus... Então não adianta a gente vacinar todo mundo aqui e lá não. Não pode. Não, porque ele vai continuar circulando, ele vai se aperfeiçoar, ele vai poder infectar outras pessoas. Então... O trabalho da Organização Mundial da Saúde devia ser pressionar os países ricos para que forneçam vacina aos países pobres, para que a vacinação fosse homogênea. Cinturão. Isso. Eu ouvi falar que a África está com menos de 5% da população vacinada. Se você computar toda a África, é mais ou menos por volta de 6 a 7%. 6 a 7%. 6 a 7%. Que é um absurdo. É um absurdo. É um absurdo porque o mundo inteiro, se eu não me engano, a Ásia, que é que está em última colocação, depois da África, está com 50 e poucos % da população. O problema da Ásia é dados de alguns países que a gente não sabe. Não dá para confiar. Não dá para confiar, Mas assim, sabemos que vacinaram bem. Mas você não vê, quando você pega as notícias, você vê notícias do Japão, você vê notícias da China, mas da Rússia, que esconde também. Mas Vietnã, a gente não sabe como é que é. O Vietnã... Indonésia... O Vietnã... Nós tivemos lá, né? Lembra a burocracia para entrar? Você viu o que aconteceu no Vietnã? O número de casos no Vietnã? Não. É o menor do mundo. Será que é?
Eu que é não uma fui, ditadura, né? eu não fui lá. Não fui Pra lá ver depois que começou a do- pandemia. Mas os dados que temos do Vietnã é uma quantidade da população que fala que morreu é uma das menores do mundo. Agora, nós que estivemos lá, a gente acha isso extremamente bizarro, porque é um formigueiro ambulante, né? Não, pelo amor de Deus, é uma coisa, é até irritante. Irritante, exatamente. Né? Eu me lembro aquele dia a gente andando na rua e não tem sinal. Então, aquele mundo de tráfego assim, aí o cara falou assim, não, ó, você vai andando, eles vão parando. Então, você não tem semáforo, aí você gruda no local, né? E a gente foi atravessando a rua e você vai, e os carros vão parando, você vai. Você São 3 regras. Primeiro, não pode mudar de velocidade. Não vá rápido. O passo tem que ser o mesmo. Aí Não pode parar e não pode voltar. Vá. É interessante. E de preferência siga um local. Isso. É isso. Então, assim, a minha esposa fechava os olhos, segurava no braço e a gente andava e nunca ninguém encostou na gente. E eu não vi uma batida lá. Eu não vi nenhuma batida lá. Petian, você é uma pessoa humana, você é um médico que todo mundo que vai no seu consultório ou é atendido por você lá no HC te respeita e tem um... O que falta para os médicos hoje ter isso, aquilo que você falou, um exame, tocar o paciente, não chegar, o que você está sentindo? Vou fazer esse exame, não examina o paciente. Eu acho que... O que aconteceu com a medicina? Eu acho que a tecnologia pode ter atrapalhado, a questão financeira, os ganhos médicos, eles com a questão das medicinas de grupo, ela reduziu muito. Então, o médico ele tem que atender muito mais pacientes num tempo menor para poder manter um ganho razoável. Então, existe uma questão econômica, não tenha dúvida disso. A segunda questão é o despreparo emocional, e é por isso que eu comentei com vocês anteriormente que um trabalho que eu tenho procurado fazer é exatamente isso, mostrar para os meus alunos a importância que é olhar na cara, cumprimentar. Faz parte até de curar o paciente. Claro, da segurança para o paciente. Né? Então, eu acho que a boa vontade, o bom coração, a vontade de você querer ajudar o próximo, isso é fundamental. Então, você tem muita gente boa que não sabe conversar. Você tem pessoa que sabe conversar e não sabe raciocinar. Como em toda a área também. Sim, não vamos falar só da nossa. Não vamos julgar só. Não vamos julgar. Mas eu acho que o que falta é mais amor e vontade de ajudar o próximo. A questão financeira é consequência, não deve ser a causa. Entendi. Né? Porque eu tenho ouvido muita gente reclamando disso e falando a respeito disso. Eu acho que é uma coisa que precisa ser nas escolas, né? Nas faculdades, precisa ser trazido à tona. Eu examinei um paciente essa semana, né? E ele foi me procurar por um motivo. E eu pedi para ele tirar a roupa. Ele já, tirar a roupa, ok. Faz anos que eu não faço isso. E aí, após, e na hora que eu fui examinar o pulmão, o abdômen, eu fiz a percussão. Sim. Poxa, eu acho que faz mais de 40 anos que eu não vejo alguém fazer isso. Eu falei, não mudou nada. Não mudou nada. A técnica de examinar é a mesma. Agora, se o paciente acha que não está, eu posso pedir uma tomografia e aí fica mais fácil, é mais rápido para mim. Mas se eu fizer direitinho, não vou precisar pedir tomografia, entendeu? Então, fica assim, mais barato. Claro. E mais rápido, porque você vai ter informação na hora. É mais rápido, claro. Então, assim, ainda as técnicas de você examinar um paciente, elas são válidas. Infelizmente, nem todos seguem mais. Alguns por questões de tempo. Você vai no médico, ele senta na cadeira, o paciente na sua frente. O que você sente? Isso? Então toma isso. Pronto. Né? Então, eu acho que o que tem é criar essa mentalidade com os jovens. Então, a culpa pode ser desses ensinos à distância, desses métodos novos. Porque com medicina é difícil o ensino à distância, né?
E complicado. Né? E também você tem hoje uma fábrica de escolas de medicina. Muitas delas são boas, mas muitas não têm hospital, não tem nada. Então você forma hoje mais de 15 mil médicos por ano. Eu acho que eu estou falando bobagem, acho que é mais de 100 mil médicos por ano. É um número absurdo. Eu não vou saber, mas assim, você oferece menos de 10% de vagas para residência. E a residência hoje, com o número de conhecimento que temos na medicina, ela é obrigatória. É essencial. Essencial. Então você hoje, você tem o vestibular para entrar na medicina. A hora que você se forma, você tem o vestibular para entrar na residência. Calma, não acabou. Você tem o vestibular para escolher a especialidade que você vai querer fazer. E depois você tem o vestibular para o título de especialista, porque sem o título um convênio não te contrata. Você vai ser um médico de posto de saúde, vamos dizer, que você é generalista. Entendi. Né? Então você tem 4 vestibulares e isso leva, no mínimo, entre, se você não for reprovado em nenhuma das instâncias, 10 anos. No mínimo. Entendi. É uma prova da OAB. Pronto. É uma prova da OAB prolongada. Isso é com vários anos de prova. Então, eu acho que o CRM tem feito um trabalho de fazer algumas provas para tentar ver o conhecimento, como é que está, mas o número de médicos vem crescendo, não apenas no estado de São Paulo, mas em todo o Brasil, e os médicos, por questões de melhoria de qualidade de vida, preferem os grandes centros. Ribeirão, Campinas, Rio Preto, São Paulo, não querem ir para o interior do país. Oriximiná, no Pará. Sim. Não quer ir. Como é que chama? Oriximiná. Eu Prazer. estive lá. Para a gente fixar, Petém, eu queria que você chamasse as pessoas ainda para os cuidados que a gente tem que ter. Ou seja, melhorou, estamos de parabéns, o SUS está de parabéns, a prefeitura, mas ainda tem uma parte aí que nós precisamos tomar cuidado. A questão número um, chama-se máscara. A máscara é indiscutivelmente o que é 99%. Quando você pega, por exemplo, nós estávamos passando álcool em gel nas compras do supermercado, no saquinho de arroz, no saquinho... Bom, muito bem, porque você não sabe quem colocou na gôndola, você não sabe nada disso, tá certo? Mas o meio de pegar por isso é muito baixo. Porém, o meio é aqui, né? O meio é aqui. Agora, se você pega, limpa o nariz e vai cumprimentar a pessoa... Eu vi um presidente fazendo isso. Eu também já vi. Então, assim, por isso que ainda o álcool em gel é obrigatório, lavar as mãos é obrigatório. Deixa eu fazer um registro. O cara que eu vejo usando mais álcool gel é o Cachaça. Sempre, bem antes da pandemia, ele já andava com... Mas ele usa por fora. Por fora e por dentro, é isso que você quer dizer? Bom, essa é uma teoria que eu já pensei, inclusive. Brincadeira, por favor. Mas, máscara, álcool em gel e evitar aglomeração. Nós estamos chegando na época do Natal, época do Réveillon. Eu admiro todas as cidades que cancelaram as festas. Ainda não é o momento. Nós estamos no melhor momento da pandemia, mas ainda vocês estão tendo o exemplo da Europa e dos Estados Unidos, que fizeram algumas aberturas e todos retrocederam. Tá certo? Então, nesse momento, o isolamento social ainda é obrigatório. Mas, por favor, tomem a vacina, para que nós saiamos disso o mais rápido possível. Tomem a dose de reforço. Só fazer um adendo. Começamos, nós que somos reumatologistas, também somos imunologistas. Ora, se você tem, por exemplo, uma vacina como da AstraZeneca, a de Oxford, e você ter uma febrinha, uma reação, ótimo. Pô, você é um vírus vivo. O material genético do coronavírus está dentro do adenovírus que você injeta. Então a pessoa pode ter um resfriadinho. Uma coisa boba. Agora, por que eu vou ter uma reação como você está vendo com outras vacinas que não tem nada, é só o material genético ou o RNA mensageiro que vai mandar mensagem
para a célula do sistema imune produzir o anticorpo, ou já é o RNA do vírus que você já produz um anticorpo diretamente contra ele. E por que você tem reação? Por causa do seu sistema imune. O seu sistema imune está tão bom e aquela pessoa que tem reação... É porque tá bom. É porque tá bom. Tá com o sistema Então, imunológico. por favor, não venha... Comemore quando tiver uma febre, quando tiver toma uma dipirona, um paracetamol, Acabou. e tome a vacina, Relaxa, tome o tome a reforço. Se acontecer isso, não vai acontecer nada. É um caso por 10 milhões que tem algum probleminha, gente. É uma gota no oceano. Por favor, vacinem-se. Que não justifica. Não justifica. Não justifica. Conversamos aqui com o Flávio Kalil Petean, meu irmão, um grande médico médico do Sócrates e do Sérgio Ferreira, grandes, né, que vão ser... Meus ídolos. O Sócrates é o nosso valet lá em cima e o Sérgio é o recepcionista. Lembra que nós combinamos? Nós chegaremos lá nessa república. Tá certo. Gente, um abraço para vocês, uma boa semana. Nos acompanhe nas redes sociais. Entra lá, dá um like, acompanha, divulga para que outras pessoas possam nos seguir, para que a TV Cauim chegue para todo mundo. Um abraço para vocês. Obrigado, Petean. Bom Natal para todos. Bom Natal. Mesmo que a língua seja presa, a boca é livre. Que a consciência esteja obesa, a boca é livre. A boca é